Sou Alice Gayer, tenho 23 anos, sou vice-presidenta da UEE, da União Estadual dos Estudantes, e estudante de Química da URGS e também professora no Cursinho Popular Carolina de Jesus. Enquanto feminista jovem, né, a gente carrega o histórico de todas que lutaram antes de nós, então a gente tem uma responsabilidade com o feminismo muito grande por tudo aquilo que já foi feito, por tudo aquilo que já foi conquistado. Então a gente se prepara muito porque a gente sabe que na sociedade o machismo está cada vez mais ganhando força. Desde que eu era criança, eu tinha muita inquietação e eu lembro da primeira vez que eu perguntei para minha mãe por que quando a gente se referia a um grupo que tinham mulheres e homens, a gente falava eles, a gente falava todos. Ficava, mas se tem mulheres ali, por que a gente está invisibilizando a presença das mulheres? Então acho que ali foi o primeiro momento em que eu percebi que tinha alguma coisa errada nessa cultura, na gramática, na sociedade. A gente vem numa crescente do feminismo, mas isso também traz uma arrancada do patriarcado, né, dessa violência, e ela se manifesta de várias maneiras. Então a gente sim está sempre preparada, na verdade, né, para combater os assédios. A gente individualmente, enquanto feministas, a gente vê alguma cena, a gente está numa festa, a gente vê alguma coisa acontecer, a gente não consegue ficar parada, a gente não consegue ficar calada, a gente sabe que coisas precisam ser feitas. O principal é a gente denunciar, a gente precisa fazer denúncia, a gente não pode deixar que cenas de assédio, cenas de violência sejam naturalizadas. Então a gente tem o desafio e a tarefa de desnaturalizar a violência contra a mulher em todos os espaços e todos os tipos de violência. A gente precisa fortalecer o feminismo em todos os espaços. A educação é uma das nossas maiores ferramentas para transformar a sociedade, para mudar essa cultura política da violência contra a mulher. E essa é a luta no movimento feminista, essa é a luta da UEE, essa é a luta que a gente trava diariamente na sociedade. Os lugares que têm visibilidade, que têm decisões, eles são majoritariamente ocupados por homens. Com certeza precisa romper com essa lógica. Nós temos sim que estar em lugares de poder. Hoje na União Estadual dos Estudantes nós temos uma presidenta mulher, nós temos uma vice-presidenta mulher. Então a gente tem sim uma entidade que está com uma cara feminista. Nós mulheres, a gente precisa disputar sim a Câmara de Vereadores das nossas cidades, a gente precisa disputar o Parlamento Estadual. Nós também temos que estar nos lugares em que se decide a política, porque nós somos ensinadas desde que a gente nasce que esse lugar não é para nós, que isso é política de homem. O 8 de março ele é um dia muito importante, ele é um dia em que a gente consegue parar o mundo e falar, a nossa luta ela é importante. A gente não tem que intitular como o Dia da Mulher, e sim o Dia de Luta das Mulheres. Com essa cultura liberal, ela não prevê nenhum avanço para as mulheres na sociedade, nenhuma política de igualdade. Muitas das nossas conquistas do movimento feminista são invisibilizadas pela cultura dos homens, pela cultura patriarcal, por essa cultura que não quer que a gente se movimente. Então tem muita coisa que foi conquistada pelo movimento feminista e que a gente não faz nem ideia. Por exemplo, garantir o direito a voto, garantir que as mulheres possam estudar, mas existem lugares no mundo em que as mulheres não podem nem estudar, que as mulheres não podem estudar nos mesmos colégios que os homens, ou seja, elas têm que ter uma educação doméstica. Então a violência contra a mulher ela é muito naturalizada, ela está totalmente entranhada na nossa sociedade. E exatamente a mídia, né, quem está no poder não quer que a gente se aproprie disso. O feminismo não é mulheres mandando nos homens, não é essa inversão totalmente polarizada do que hoje é o machismo. Não, o feminismo ele é a igualdade para todas e todos. Não é mulheres mandando, não é morte aos homens. Então o feminismo ele é a busca da igualdade para todas e todos, é uma vida digna para todas e todos.